Vamos lá, deixa eu ver se consigo aumentar aqui um pouco. Eu estou usando o Nimbus, Marco. Nimbus. Ele é um appzinho do próprio Google. Então ele é mais simples. Eu simplesmente coloquei ele ali e eu posso gravar a página aqui. Por quê? Tinha alguma sugestão, Marco, de programa? Está sem som? Não, ele não é pesado não. Na verdade ele é bem levinho. Acho que até por isso que eu estou usando. Ele é só para isso. Ele grava a tela aqui e fica de boa. A qualidade está ok dentro do meu computador mesmo. Vocês estão ouvindo, gente? Ou alguém está com problema de áudio? Senão eu vou tentar tirar e colocar de novo aqui. Quem não está ouvindo, põe um aviso aí para eu saber. Deixa eu ver, vou até colocar aqui, digitado. Todo mundo ouvindo. Mas aí quem não está ouvindo, só responde quem não está ouvindo, para saber se tem alguém não escutando. Muito provavelmente, se alguém não está ouvindo, deve ser um problema daí, porque outros estão, né, gente? Deve ser um problema de vocês. Então vocês saiam e entrem de novo, desconectem. Agora mesmo está 18 usuários, antes tinha 21. Então acho que está todo mundo ouvindo, pelo visto. Vamos lá então, vamos começar aqui o negócio. Deixa eu ver só se ninguém mandou alguma mensagem com algum problema. Tá. Vamos lá então. Bom, a gente tinha falado... Franciele vai dizer alguma coisa? Só oi. A gente tinha... Tá gravando a aula aqui, Franciele. Depois eu lanço ela. Vamos lá. Revisando para a gente continuar. A gente falou das relações... A gente falou das relações da biologia com a área, né, das influências. A própria psicologia animal comparada, de comparar comportamento humano, o processo de aprendizagem humano com o de outros animais. Depois a gente foi falando dos processos, né, então estudados em humanos e animais, condicionamento respondente e operante. A gente tinha falado que condicionamento são processos de aprendizagem, os processos de condicionamento. É diferente do comportamento em si, né? Então o comportamento reflexo ou respondente é uma coisa, o comportamento operante é outra coisa, e os processos que dão origem a eles, o condicionamento operante constrói um comportamento operante, o condicionamento respondente constrói um comportamento respondente, um processo de associação, né, e aprendizagem associativa. Pessoal, se alguém puder entrar 2 ou 3 aí em vídeo, eu agradeço, porque aí dá uns feedbacks visuais, às vezes dá um problema, a pessoa me dá um sinal, tá? Se puderem fazer isso, eu agradeço. Entrar uns 2 ou 3 aí pra mim, que já ajuda, já. Consigo ter um feedback melhor da aula. Quem são os corajosos aí que se habilitam? Nenhum corajoso? Bom, eu vou falando até aparecer um corajoso aí. Vamos ver. E aí a gente falava disso daqui. Depois a gente falou de relações de dependência entre eventos, né? Aí as relações comportamentais são relações de contingências ambientais. Depois eu vou até passar para ilustrar melhor para vocês aquele artigo lá para vocês darem uma lida e de repente fazer uma atividade em cima dele, né, que é aquele material lá que até a gente ia fazer uma resenha, lembra, no outro, mas a gente mudou e ficou umas questões lá. É um material bom para ver bem essa parte básica. Então, as relações de dependência entre eventos são as relações comportamentais que a gente fala, né? Então, comportamento é um processo relacional, né? Não é exatamente um objeto ou alguma coisa desse tipo. Não tem como ser paralisado dessa forma, né? E ele presume de uma relação de dependência, de causalidade entre eventos, né? Então, o comportamento operante que a gente tinha falado, ele está numa relação contingencial com fatores ambientais, né? Então, lembra que eu falei, quando apareceu o interruptor de luz, a luz acende.
Então, isso é uma relação de dependência entre os eventos, né? Se eu não pressionar, não vai ter a alteração ambiental. Então, são eventos dependentes, contingentes ambientalmente. E essa contingência, então, ela é tanto espacial, ela acontece ali no espaço, eu tenho que ser passivo de interferência daquela relação ambiental. Então, a luz se acende, eu vejo, né? Tá entrando o José Eduardo aí. José Eduardo, corajoso sempre. A cara tapa, vamos lá. Mas aí é o seguinte, bom, então tem essas consequências, né? Então elas estão ali no mesmo espaço ambiental e tem uma relação contingencial no tempo também, né? Porque quando eu pressiono o interruptor de luz, vamos supor que a luz não acenda agora, ela acende daqui a um ano, né? Até tem uma relação de dependência, de fato, né? Entre eu pressionar o interruptor e a luz acender. Só que esse delay de um ano, né, faz com que não haja uma interferência imediata no meu comportamento, né? Eu vou pressionar a luz, eu vou olhar, passou um tempo, ela não acendeu, não é possível ter estabelecimento de causa e efeito para mim, né? Entre o que eu fiz e o que acontece, isso não vai entrar numa relação de controle com o meu comportamento. Vocês poderiam mais ou menos pensar, para esse tipo de relação contingencial, na questão do próprio comportamento de reciclagem ou coisas desse tipo, né? Se eu jogar uma latinha fora, no chão, a Rafaela entrou e a Rafaela também está me ajudando. É bem melhor, eu consigo olhar e às vezes acontece alguma coisa, a pessoa dá um sinal e tal. É bom olhar para o rosto das pessoas para ter uma noção. E até se está muito fora, às vezes o pessoal me dá um sinal se está ruim de entender alguma coisa. Vocês podem fazer isso, tá? Então, por exemplo, se eu jogar lixo no chão, essa relação entre a poluição que eu produzo e o meu comportamento, ela geralmente é muito fraca, né? Então, sei lá, joguei uma latinha no espaço público, joguei aqui na frente de casa. Sei lá, se passar alguém e varrer aquela latinha dali, um lixeiro, algum outro vizinho, uma senhora que geralmente cuida disso, isso não vai afetar o meu comportamento. Eu não vou tropeçar na minha própria latinha que eu joguei. Então, é de alto, digamos assim, incentivo, né? Ou um alto custo você manter um comportamento, por exemplo, de reciclagem ou de cuidar do meio ambiente. Agora, se a gente for pensar nessa relação de contingência dentro de casa, ela é muito mais clara. Dificilmente alguém aqui joga lixo no chão de casa, né? Mas é muito mais provável que você já tenha feito isso na rua ou em um lugar público, né? Por quê? Porque não vai afetar o comportamento de vocês. Se vocês estão passando por lá e vão embora, o lixo fica. Vocês não vão tropeçar no próprio lixo que vocês deixaram, vocês não vão ter prejuízos de nada do que foi feito. Então isso faz com que não haja uma relação contingencial entre o comportamento e o fator ambiental, né? O comportamento tenderá a não se modificar em decorrência dessa consequência, né? Embora exista uma consequência produzida para outrem, né? Mas não para vocês mesmos. Então sempre pensem nisso, né? Essas relações que entram no controle, elas são contingentes geralmente no tempo e espaço, tá? Por outro lado, jogar lixo no chão também tem esse problema, né? Geralmente a consequência que acontece é uma consequência agregada. Tem que eu e várias pessoas jogarem lixo no chão para daqui a tanto tempo chover e aí entupir um bueiro e aí fazer um alagamento e aí destruir a minha casa e a casa de outros, né? Então é uma consequência muito atrasada e nem sempre está clara a conexão entre essa consequência e o comportamento que eu fiz, né? E jogar lixo no chão, por exemplo. Então, por exemplo, nossa, não sei, eu joguei só um papel de bala, por que tem uma enchente? Algo desse tipo. Nós ainda somos capazes de responder um pouco a essas relações ambientais, embora de uma forma dificultosa, né? Porque, diferente de outros animais, a gente tem linguagem, a gente pode falar sobre as consequências prováveis das ações do futuro e tal, mas se a gente não tivesse isso, jogar alguma coisa no chão não teria interferência nenhuma, né? Num espaço público, assim, para o nosso comportamento, né? As relações de contiguidade, por outro lado, são relações temporais ou físicas entre os eventos ambientais, mas não tem dependência entre eles. Então, eu havia falado sobre relações coincidentes, né? Lembra? Eu coloco o braço por fora da janela e cai um raio, né? Nossa, eu tenho poder de produzir raios, né? Isso daí é uma relação coincidente. Mas, professor, como se sabe se a relação é coincidente ou não, né? Bom, geralmente, dentro do modelo analítico comportamental, se faz geralmente mediante teste empírico, né? Então, você vai testando múltiplas vezes e vê se aquilo se repete de forma padrão ou não, né? Porque numa única tentativa não dá para ter certeza. Pode ser, sei lá, coloquei uma cueca amarela, fui fazer a prova do Enem, do vestibular aí, qualquer coisa, e tive uma nota boa. A relação entre a cueca e a nota boa, né? Isso é uma coisa que se dá ao longo do tempo, né? Que você vai fazendo atividade para você poder testar esse tipo de coisa, né?
Caso contrário, fica uma relação de contiguidade. Nosso comportamento pode sofrer interferências dessas relações aqui, porque nós somos biologicamente, digamos assim, sensíveis a reagir a conexões temporais e físicas entre os nossos comportamentos e os eventos ambientais. Então é muito fácil a gente acreditar que a gente tem interferências ambientais que nós não temos. Eventualmente, essas relações de contiguidade interferem no nosso comportamento de modo geral. Lembra que eu citei na última aula, até esqueci de falar uma coisa para vocês, lembra que eu citei na última aula o caso dos pombos, que eles desenvolvem um comportamento supersticioso? Não sei se vocês se lembram. Vocês lembram aí, Rafaela e José Eduardo? Se vocês não lembrarem, os demais talvez não lembrem também. Ou vocês estão lembrando? Mais ou menos? Assim é mais ou menos, né? Assim é bastante. Assim é ruim. Mais ou menos. Tá, então vamos relembrar. No experimento lá do Skinner, para quem não lembra, ele colocava um pombo a bicar um disco e reforçava o comportamento do animal a bicar o disco. Então, tipo, recompensas, né? Botar entre aspas. Oi? Desculpa te interromper. Eu lembro da experiência do pombo. Lembra? Sim, sim. A história do pombo ele começou a girar, né? Querendo Isso. E caiu o negócio de novo, só porque ele deu uma voltinha e o negócio caiu e ele começou a achar que isso aí. Dele que estava movendo o negócio. Isso, a maioria está lembrando, então. Então, nesse experimento era isso, o animal bicava e uma relação coincidente de uma consequência acontecia, né? A comida caía quando ele girava, porque quebrou lá o aparelho que eles testavam. Então, é como se, pro animal, digamos assim, ele causasse a queda do alimento dançando, mas não tinha conexão nenhuma, era simplesmente uma liberação aleatorizada ali, que ele não tinha controle, e eventualmente coincidia com certos movimentos que ele fazia. Tá? Isso modelou certos comportamentos no animal. Só que isso acontece com seres humanos. Eu havia dado alguns exemplos e tal, mas eu até tenho um vídeo que eu acho que ele ainda está no meu celular, é muito antigo, não sei nem se eu ainda tenho ele ali, talvez. Uma hora eu tenho que conseguir tirar ele para botar ele numa aula minha, se um colega me permitir. Eu fui jogar boliche, tem aquele boliche era lá no Catuaí que eu fui jogar, vocês devem já ter visto lá, né? Que tinha... Né? E aí a gente foi jogar lá, e é interessante que dá para ver bem o padrão de comportamento supersticioso em alguns jogos. Alguns jogos se percebe mais do que outros. Em humanos. Né? Então, por exemplo, ele jogava, a gente jogava a bola no boliche, o que acontece? A bola vai e ela demora um tempo. Então, a partir do momento em que eu lanço a bola, quais são os comportamentos que interferem na trajetória na bola do boliche? Né? Vamos marcar, Maurício. Pode ser, no futuro, o coronavírus estiver aí matado todos, e aí já tiver menos gente para nos infectar, a gente vai, pode ser. Ficar aqui para esperar. Tem que ter uns aparelhos aí sobrando para nós. Mas não, eu adoro essas coisas sempre jogar boliche, galera, é muito bom. Jogar bilhar também, gente. Tem o Octopus, não sei se você já for, que é bem profissional, tem aqui na Indianápolis. Nossa, já faz tempo que eu não saio para esse tipo de rolê assim, mas a gente saía às vezes para jogar boliche, lá no mestrado principalmente, e bilhar. Nossa, meu orientador é uma desgraça, assim, porque eu começava acabando com o cara no bilhar e finalizava perdendo, né? O humor do meu orientador é muito estranho, ele é um cara meio introvertido, ele é assim, o humor dele é assim, o desempenho dele também, ele não oscila. Ele começa jogando de um jeito e termina do mesmo jeito. Mas vamos marcar um dia assim no futuro aí. Quem sabe até uma atividade extra classe. Dá pra fazer, gente, sabia? Dá pra fazer atividade fora, desde que eu justifique antes, até pra sair da faculdade, pra gente fazer coisas. Mas a gente pode ir no cinema e dar uma justificativa qualquer teórica, assim, pra ver o Vingadores 5, sei lá quando vai estar isso. Coloco lá escrevo alguma coisa bonita lá pra dar uma fundamentação. Mas vamos lá. No boliche, o que acontece? Deixa eu tirar o áudio aqui. No boliche, o que acontece? Os meus amigos eles jogavam a bola, né? E quando eles jogavam a bola ia indo e ela demora um tempo. Então, a partir do ponto que eu fiz o arremesso da bola e ela atinge os pinos, isso leva ali alguns segundos. Poucos segundos, mas leva um pouco. Depende da força que você joga. Só que os comportamentos que influenciam na trajetória da bola no boliche, eles são uma série de comportamentos que eu tenho a partir do ponto que eu lancei a bola. Depois que eu lancei a bola, não importa mais do que eu faça. A trajetória é inevitável. A bola vai ir de acordo com processos físicos, né? Então, ela pode, se ela tiver ali uma rajada de ar, pode interferir no movimento dela, mas são fatores contíguos. São fatores coincidentes, vão acontecer no ambiente. Só que o que acontece? Eu filmando esse meu colega, é o pombo supersticioso, basicamente. Ele jogava a bola, né? Todo mundo se percebe alguns comportamentos assim ao longo do tempo, né? Só que no caso dele, ficou mais claro o comportamento. Ele jogava a bola e ele fazia um girinho com o pé. Ele jogava a bola, depois ele fazia uma dancinha com o pé e girava.
e ia olhando para a bola de costa enquanto ele se afastava. Ficou um movimento muito engraçado. Quando eu olhei aquilo, lá pela segunda, terceira, eu filmei ele, né? Aí depois eu mostrei, a gente dava risada. Ele conhece também, ele é psicólogo e tal. E aí, e comportamental dessa área também, né? E aí é engraçado, tem que conseguir achar o vídeo para botar para vocês depois. E é engraçado que ele dava esse movimento todo. O que acontece? Quando a gente lança a bola tá indo. Agora imagina o seguinte, quando a bola bate nos pinos, uma série de comportamentos que eu tive logo antes, enquanto a bola estava indo, podem ser reforçados. Então, por exemplo, eu estou olhando para a bola e para os pinos. Esse comportamento pode estar sofrendo os efeitos do reforço, das consequências. Entende? Se eu fui me movimentando para o lado e deu... Como é que chama? É o strike, né? Deu strike lá. Derrubou todas as bolas. O que vai acontecer? Muito provavelmente aqueles comportamentos tenderão a se manter, por efeito de consequências. Então se formou um padrão de comportamento supersticioso. A partir do momento que arremessou a bola não faz mais diferença, mas a pessoa continua fazendo uma série de tiques motores. Vocês vão vendo as pessoas jogando numa pista de boliche, vocês vão ver um monte de tiques, de manias. Vocês vão ver a gente fazendo assim, às vezes a gente coçando a cabeça. Sabe aquele Kiko no Chaves, quando ele chuta a bola? Vocês já viram aquilo? Ele fazia assim, ele fazia aqui, aí ele se afastava, ia dar um chute, era um monte de coisa, no fim dava um chute merda, assim, não tinha diferença nenhuma. Porque aqueles comportamentos ali que ele tinha não eram eles os responsáveis pelo desempenho, né? Ele tem comportamentos motores de chutar a bola, que aqueles comportamentos lá que podem ou não ser efetivos, né? Esses outros tiques motores que ele faz, de piscar várias vezes, de botar saliva nas orelhas, lá o Kiko também, isso tudo não interfere diretamente na consequência, mas nós agimos como se acontecesse, porque em algum ponto a gente fez isso de forma coincidente ao lançar a bola e fazer um strike, por exemplo. Tá? Então acontece com seres humanos. Tem alguns estudos de comportamento supersticioso em outros esportes. Sim, bater falta. Sim. Geralmente jogadas que é bem claro o efeito logo depois. Né? Aí fica bem claro de ver a superstição. No beisebol, Marco, é muito comum no beisebol. Tem alguns artigos sobre isso. Comportamento supersticioso no beisebol também. Acontece bastante. Certo? Então a gente reviu aqui. Eu tinha esquecido de dar esse exemplo com humanos para vocês ficar mais claro. A gente falou aqui na última aula sobre aprendizagem por tentativa e erro, começou a falar sobre modelagem, e eu tinha ficado de trazer uns vídeos para vocês, eu peguei os links aqui para passar para vocês já em seguida. Só relembrando aqui, a gente havia falado que a aprendizagem por tentativa e erro, ela é um nome que se dava até na psicologia antigamente, mas depois a área comportamental tendeu a modificar isso aqui, tá? Porque a aprendizagem, de certo modo, ela não depende do que a gente costuma chamar de erro, né? Então eu posso organizar a aprendizagem de uma forma tal que ela seja tão gradativa, né? Então a criança aprende a fazer 1 mais 1, depois 1 mais 2, depois vai aumentando aos poucos, depois vai aumentando a complexidade muito aos poucos de forma tal que ela praticamente não erre, né? Então isso é possível de ser feito, tem muito estudo que mostra isso, aprendizagem sem erro, né? Então a área comportamental alguns autores escreveram bastante coisa sobre aprendizagem e sobre o problema do erro no ensino tradicional, né? A forma como ele é organizado faz com que as pessoas errem muito. Né? E ao errar muito, quando estão aprendendo, fazendo exercícios, tem que ter um efeito aversivo sobre a aprendizagem, né? Não estou dizendo que o erro não tem qualquer tipo de relevância na aprendizagem, tá, gente? Até porque se a pessoa não errar nunca, eventualmente ela não vai ficar tolerante a se frustrar com erros, né, também, né? Mas o processo inicial, sobretudo de aprendizagem, com erros contínuos, de tal forma que as crianças são submetidas, às vezes a criança não consegue ter um acerto por muito tempo, né? Esse tipo de coisa pode ser bem complicada para gerar desempenho em pessoas que já têm uma história de desmotivação com o ensino, algo desse tipo, isso tem que ser bem pensado, tá? Esse tipo de coisa vai ser útil para vocês pensarem no futuro, em estágios escolares, educacionais, em intervenções de aprendizagem mesmo, né? Quando pensarem, às vezes, em auxiliar uma criança com uma dificuldade, ou fazer capacitação com professores, por exemplo. O pessoal da área comportamental tem um estudo sobre capacitação com professores para ensino. Então, parece paradoxal, né? Que o psicólogo, às vezes, faça isso, mas a psicologia, muito do que se tem na aprendizagem, nos estudos de aprendizagem de pedagogia, dos cursos de pedagogia, licenciatura, etc., eles vêm de estudos de psicologia, na verdade. Então, o Jean Piaget, por exemplo, que é muito estudado na educação, está muito na área da psicologia. O Vygotsky também parte de formação de psicologia. Skinner, os autores da área comportamental, também psicologia cognitivo.
Hoje em dia tem método de alfabetização baseado em psicologia cognitiva, que os professores usam, também vem da psicologia. Então essa é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem muita conexão, né? Acham que a psicologia é um campo de saúde mental ou algo desse tipo, mas na verdade ela trata muito de processos de aprendizagem, né? E processos de aprendizagem mudam o processo de saúde mental também, porque a gente aprende a se comportar no ambiente, a se relacionar melhor. Então, no fim, a aprendizagem, a saúde é derivada desses processos também. Tá? Beleza. E aí depois a gente falou de modelagem comportamental, né? Porque aqui eu vou falar de novo, eu quero mostrar um vídeo para vocês. E na modelagem comportamental, ela tem um outro termo para se falar de modelagem comportamental, é o treino por aproximações sucessivas. Então, se eu quero levar uma pessoa a um bom desempenho, vamos assim, melhorar um desempenho numa tarefa, aprender alguma coisa, ou aprender alguma coisa nova, uma forma boa de fazer isso é desenvolver esse treinamento, esse ensino, mas quer que seja. Então, veja, gente, quando eu falo de modelagem comportamental, eu não estou falando apenas de um certo tipo de disposição de ensino, não estou falando só de ensinar matemática. Eu estou falando de ensinar praticamente, não vou dizer tudo, mas vou dizer praticamente qualquer coisa. Né? Então, você pode ensinar para a criança uma atividade de matemática, pode ser uma atividade de ensino, às vezes de leitura e escrita, pode ser uma atividade física, você pode querer ensinar uma atividade física, o exemplo que eu vou dar, até para ficar mais fácil de ser entendido, vai ser com atividade física. Então, ensinar um desempenho motor, pode ser ensinar alguém a dirigir, isso não importa, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar os comportamentos que a pessoa já tem, já é capaz de demonstrar, o comportamento mais simples possível, e você vai aprimorar aquele comportamento aos poucos, você vai exigir mais desempenho de forma muito gradual. Tá? E esse processo de treino, ele se dá mediante a liberação de consequências ambientais. Então, vocês lembram lá que, acho que o professor também já tinha falado para vocês, a Beatriz do rato lá pressionando a barra na caixa de Skinner, eu já tinha dado exemplo para vocês, né? Deixa eu ver aqui se eu mostro um vídeo antes ou depois, peraí. Reforço contínuo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo antes de falar o que eu vou falar, que vai ficar mais fácil de entender. Vocês já viram algum vídeo de reforçamento contínuo? Alguns dos professores de vocês já passou o vídeo do rato em esquema de reforço contínuo, CRF? Continuous Reinforcement. Não? Ainda não? Beleza. Então é o seguinte. Alguém falou uma coisa. Eu vou passar para vocês o videozinho do rato em CRF, tá? Aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Tá. O videozinho deve ter uns 2 minutinhos, tá, gente? Assistam esse vídeo. Antes de até... Vocês abrem no cantinho, antes de vocês derem o play nele aí, só um detalhe, explicar assim. O reforço contínuo é o quê? É um animal recebendo uma consequência para a ação, então é um comportamento operante do rato numa caixa experimental, onde o animal está privado de água, tá, por 1 dia ou 2, e aí o animal ele vai receber o quê? Ele vai receber uma gota de água cada vez que ele pressionar a barra uma vez. Então toda vez que ele pressiona a barra uma vez, vem a consequência que é a gota de água. Tá? Isso é o reforço contínuo. Vocês vão ver que esse animal ele responde, ou seja, ele se comporta pressionando a barra de forma fixa, estável. Então ele fica lá pressionando. Então ele pressiona uma vez, vai lá e bebe água, pressiona outra vez, vai lá e bebe água, pressiona outra vez, vai lá e bebe água. Então vem vindo uma gotinha por vez para ele até ele se saciar. Tá? Então ele fica nesse padrão, tá, comportamental estável, se comportando de forma a obter. Então é uma consequência, uma gota de água, para cada pressão à barra que o animal dá. Importante, o animal, no início, como é que a gente ensina o animal a pressionar a barra? Porque quando vocês olham o animal pressionando, ele está lá pressionando com as 2 patinhas, assim. Como é que ele sai de um ponto onde ele está dentro da caixa, ele não sabe para que serve aquela barra, ele não sabe nada sobre aquela caixa, ele explora ela no começo. Então, geralmente, o treino que se dá, antes de abrir o vídeo ainda, né? Deixa eu explicar o contexto. O treino que se dá para os animais, para eles aprenderem comportamento operante, é o quê? Você vai fazer um processo de modelagem, de aproximação gradual. O animal, você bota ele na caixa. Você dá um tempo para o animal explorar a caixa, ele está assustado, no ambiente que ele não viu. Depois que o animal está lá mais tranquilo, o que você faz? O animal começa a se mover em direção de onde tem o bebedor, que ele não sabe que é um bebedor ainda, porque ainda não tem água liberada ali, só tem um orifício onde passa água, e eu vou lá e vou liberar uma gota de água para ele. Quando eu libero a gota de água para ele, dá um sonzinho, tem um som da liberação da água, né? Um estumpido lá. Aí o animal vai lá e bebe a gota. No começo ele se assusta com o estumpido e se afasta, assim. Mas aí com o tempo ele vai indo, eu vou dando aquele sonzinho mais uma vez, liberando a água para ele, em troca de nada específico, apenas da aproximação dele.
Então, eu estou reforçando, eu estou dando uma consequência, que é a água, para o comportamento do animal se aproximar em direção ao bebedouro. Apenas isso, eu não estou exigindo pressão à barra. Tá? O que eu estou fazendo com o rato? Eu estou reforçando, estou fortalecendo a aproximação do animal no canto direito da caixa, que é onde tem o bebedouro. Então, toda vez que ele se aproxima dali, eu libero a água. O que vai acontecer com o animal? Ele aprende a relação contingencial. Opa, a minha aproximação tem conexão com a queda da água. Significa que eu vou ficar mais do lado direito da caixa. O animal vai aprendendo uma relação entre o que ele faz e o que acontece. Quem está dispondo essa condição sou eu, porque eu assim determinei. Eu sou, no caso, o condicionador, né, digamos assim. Eu sou aquele que está condicionando o animal, eu estou dispondo a condição. O animal não precisa saber disso em si. Aliás, ninguém precisa saber exatamente quando está aprendendo, às vezes não acontece. E aí, estou lá liberando a água, o animal aprende e pronto, o animal se habitua com aquilo. Só que vai chegar uma hora que eu não vou liberar a água para o animal o tempo todo, assim, de graça, exigindo pouco. Eu já fiz a aproximação dele, sim, é uma forma de adestramento. Esses procedimentos são usados com cães também, a mesma lógica. Estou dando um exemplo com o rato porque ele é clássico na área da psicologia, vocês têm que saber, depois ver uns vídeos, a gente quando for falar melhor de esquema de reforço, que é mais complexo e tal. Mas assim, o rato vai, tá, se aproximou. O que vai acontecer? Aí eu paro de liberar água para ele, vai chegar uma hora que o rato vai, não vem a água, eu começo a colocar o comportamento dele em extinção, depois eu explico isso. Aí o animal vai ficando frustrado com aquilo tudo, se levanta, daqui a pouco mais ele esbarra com a cabeça na barra. Esbarrou, cabeça na barra. O que acontece? Opa, vou liberar água para ele. Por quê? Porque agora ele tocou na barra, entendeu? O meu critério para ele vai ser o seguinte, não, quando ele encostar na barra, eu dou agora a gota de água. Não é mais ele se aproximar do bebedouro. Agora ele tem que ter alguma interação com a barra. Ele bateu com a cabeça, eu vou lá e libero. O que acontece com o animal? Quando eu faço isso 2, 3 vezes, ele começa a se direcionar com a cabeça para a barra. Entendeu? Eu estou ensinando uma nova relação. Agora não é mais ele se aproximar do bebedouro, agora ele encostar a cabeça na barra. Aí quando o animal vai lá, ele encosta a cabeça do mesmo jeito, só que eu não quero mais isso. Agora eu quero que o animal encoste a cabeça de uma forma mais eficiente, ou encoste o ombro, ou encoste o antebraço ali dele, sei lá, antepata. Aí o animal vai lá e faz isso, e eu libero a gota de água. Daqui a pouco mais o animal vai parando de fazer o movimento com a cabeça, ou faz menos e começa a fazer mais com a pata. Porque eu vou dando mais água de acordo com conforme vai encostando a pata ali. Daqui a pouco mais, isso vai aumentando, e eu vou exigindo mais. Vejam, essa exigência de respostas cada vez mais próximas de pressionar a barra com as 2 patas, que eu faço, este é o processo de modelagem, entenderam? Este é o processo de treino de aproximação sucessiva. Eu exigi que o animal primeiro apenas se aproximasse um pouco do bebedouro, depois que se aproximasse mais, depois que tivesse algum tipo de contato físico com a barra, depois que tocasse com a região que seria o ombro, depois que tocasse com uma das patas, nem que fosse de leve, depois que tocasse com mais intensidade, e eu vou reforçando diferencialmente esses comportamentos. E paro de reforçar os anteriores. Eu não posso ficar reforçando ele com a cabeça lá, porque senão ele vai ficar competindo. Ele vai ter uns 5 comportamentos, porque eu estou reforçando 5, entendeu? Então ele vai começar a ter uma variação muito grande. Eu não quero a variação, eu quero uma restrição. Eu quero que ele faça apenas com a pata. Então eu tenho que parar de reforçar os outros, de dar consequência para os outros, que é a água, e passar a dar consequências, a consequência reforçadora, que aumenta a chance do comportamento acontecer, apenas para ele tocar na barra. Vai chegar uma hora então que o animal vai colocar a segunda pata e eu vou lá e reforço. Aí depois o animal fica com as 2 patas em cima e ele olha para baixo e a água não sai, porque eu não libero. O que aconteceu? Eu não quero mais que ele coloque as 2 patas, eu quero que ele coloque peso. Eu quero que ele pressione. Então às vezes o animal vai, pressiona até metade por acidente. Não foi tudo, mas já foi alguma coisa. Vou lá e dou água para ele. Na próxima ele já vai lá e pressiona com a metade do peso. Dou água de novo. Lá pela terceira quarta eu já exijo que ele coloque mais peso. O animal não está pensando assim, gente. Tenho que colocar mais peso aqui. É isso que está fazendo vir água. Não é isso que está acontecendo. É um processo arbitrário. O animal não sabe por que está aprendendo. Ele não sabe por que a água cai quando ele pressiona. Exatamente, tipo, racionalmente, digamos assim. Não está racionalizando. Assim como nós também não sabemos no começo. Quando a gente vai aprendendo as coisas, a gente não sabe por que acontece. Inclusive, várias coisas a gente não sabe até hoje, né? Então, assim, o processo ele é basicamente o mesmo também para seres humanos, numa grande escala, né? O Marco perguntou uma coisa, quando coloca um rato no labirinto, para ele encontrar o queijo, uma forma de aprendizado? Sim, o animal ele aprende o deslocamento. Quantas vezes ele tem que virar para um lado e para outro? Ele vai aprendendo mais ou menos essas relações contingenciais entre o tanto que ele vira para a direita, o tanto que ele vira para a esquerda.
E vai aprendendo essas relações, sim. Envolve também a consequência. Tá? E aí o rato vai lá, aí conforme ele bota o peso, pressiona a barra toda, eu libero a água. Vai chegar uma hora que eu não reforço mais nada, exceto ele botar o peso ali. Tá? E pressionar totalmente a barra. Eu posso treinar mais coisa? Claro, eu posso treinar indefinidamente. Pode ser que o animal pressione com as duas e eu penso assim, não, eu quero que ele pressione só com uma. Eu quero que esse rato seja destro, só com a direita. Aí daqui a pouco mais ele vai e não cai a água, né? Aí o bicho começa meio que desistir. Quando ele começa a desistir por acidente, ele encosta só a direita ali. Já tá até largando a barra, já tá desmotivado lá. Botou só a direita, quando ele botou só a direita, reforço nele. Entendeu? Daqui a pouco mais o rato só vai com a direita. Vai com a direita. Entendeu? E aí eu vou modelando. Ao modelar o comportamento, parece que o processo fica demorado, mas na verdade ele fica, de certo modo, mais eficiente. Né? Por quê? Porque eu garanto com que, digamos assim, menos erros talvez aconteça, né? E eu vou exigindo respostas simples. Se eu simplesmente colocasse o rato dentro da caixa e pensasse assim, esse é o raciocínio que a gente tem quando vai ensinar para alguém, gente, tá? Vocês viram como ele é distorcido. Botei o rato dentro da caixa. Aí eu botei ele lá e penso, vou esperar ele pressionar a barra com as duas mãos e aí eu libero o reforço. Pode ser que isso não aconteça nunca. Pode ser que ele nunca demonstre o comportamento de pressionar com as duas patas. Pode ser que ele fique ali 2 meses e não faça isso. Pode ser que ele bata com a cabeça e tal, mas não pressionar. Quando a gente ensina algo para alguém, qual que é a nossa mentalidade? Eu vou ver se a pessoa consegue ter um desempenho aqui, aí eu vou lá e elogio o que ela fez, vou lá e dou um feedback, né? Isso faz com que o nosso processo de ensino-aprendizagem tende a não ser muito efetivo, né? Fica mais fácil de observar o quão inefetivo é esse processo quando a gente vem com animais. Porque os animais não tendo linguagem, você não podendo explicar, você vê o quanto que eles dependem desse treino gradativo para conseguir atingir desempenhos complexos. Geralmente, estudante de psicologia é assim, né? Se eu mostrasse para vocês um rato de verdade, que dá para modelar lá nas caixas da Unifil, para vocês, eu vou mostrar agora o vídeo para vocês verem. Já mostrei, já até botei, né? Já deve estar abrindo aí. Quando os alunos veem os animais fazendo coisas complexas dentro da caixa, pressionando aquilo de várias maneiras diferentes, né? Ou num labirinto fazendo coisa, a pessoa olha, nossa, esse rato é muito inteligente, né? Por quê, né? A gente atribui a causa do que o rato faz à inteligência dele. E não olha para a história de aprendizagem do animal. Por que ele faz aquilo? Ele faz aquilo porque ele foi submetido a um processo gradativo, demorado, levou horas até fazer ele sair de um desempenho X para um desempenho Y. Né? Quando eu olho a história de aprendizagem que faz com que o animal faça todas aquelas coisas mirabolantes e complexas, de repente o aluno olha e pensa, nossa, não é que o animal é inteligente, é que as condições de aprendizagem estavam lá. Não é meritocracia, entendeu? Não é meritocracia, não é que o rato estudou, não é que o rato tem um dom inato, nasceu subdesenvolvido, hiperdesenvolvido e aprendeu aquilo do nada. Não, é porque o rato foi submetido a um processo bem arquitetado de aprendizagem e que levou tempo. Né? Parece que surgiu do nada. Quando a gente olha para uma pessoa que sabe muita coisa, nossa, esse cara é inteligente, né? Lá, né? A gente não olha para a história de aprendizado do sujeito, né? Para ver o que ele fez. Se eu não me engano, foi o Beethoven, né? Acho que. Cara, não é certo que seja verdade, é uma alegoria já, né? Já vira um mito, né? Mas a frase verdadeira ou não, tenha acontecido ou não, ela ilustra bem isso, né? Acho que alguém olhou pro Beethoven uma vez e perguntou assim: nossa, você, tipo, toca maravilhosamente, compõe maravilhosamente, eu daria metade da minha vida para tocar como você. Aí ele pega e fala: pois eu dei metade da minha vida para tocar como eu. Que ele treinou décadas para fazer aquilo, né? E geralmente quem é virtuoso no instrumento treina realmente, leva anos. Se a gente for colocar em horas trabalhadas, é anos, né? Claro, não basta o tempo. Esse é um ponto importante. Professor, eu conheço gente que estuda horrores, estuda horas e horas e horas e aprende muito pouco. Claro, porque aí depende de outras coisas. A gente falou que o fator tempo é um fator a mais, mas nas relações de contingência. Se as condições de aprendizagem não são bem dispostas, não importa quantas horas a pessoa estude, ela não necessariamente vai aprender alguma coisa. Tem uma coisa que se diz é isso, né? Você quer aprender algo, você está estudando, não está aprendendo, você tem que mudar a forma de se relacionar com o material que você estuda. É a mesma lógica. Se a relação ficar igual, você vai aprender mais ou menos na mesma taxa, né? Na frequência. Então isso é um ponto a se olhar. A gente vai falar em melhores detalhes dessas coisas ao longo do tempo. Abra um videozinho aí, vejam, vou dar 2 minutinhos para vocês verem um vídeo do CRF, é o animal respondendo em reforço contínuo. Cada pressão a barra, caindo uma pelota de comida. Há 2 minutinhos aqui para vocês, às 7h50 voltamos. Tá ali no cantinho. Vamos ver se alguém tá com algum problema aqui. Não.
Jonathan, seu microfone tá ligado aí, tá tocando a música aí. Pois. Esperar mais um tantinho. Tem 2 minutos o vídeo mesmo, gente? Se tu conseguir aí ver pra mim, Rafael, e dizer. É que eu tinha coletado ele antes. É 2 minutos mesmo? É 5, 4? 2? Tá. Beleza. É ruim, né? Se fosse em sala, eu tava mostrando pra vocês lá. PowerPoint já é mais legal. Vou até pegar o próximo aqui pra vocês. Esse é o CRF, o reforço contínuo. Vocês devem ter terminado ele agora. Agora eu vou passar para vocês um que mostra a modelagem. Tá? Esse daqui é a modelagem comportamental. Abram esse próximo vídeo que eu mandei. E ele tem 5 minutos, eu acho. Acho que eu vou esperar uns 3 mais ou menos, que eu acho que já mostra bem a ideia. Porque aí vocês vão vendo a modelagem do animal. Tá? Esse vídeo é sobre a modelagem. Tudo isso aí é do instituto que tem, acho que em São Paulo, se eu não me engano, que eles também trabalham com parte comportamental aplicada. Então, o carinha lá fez os vídeos e são bem úteis para usar aqui também. Aí vocês vão ver ali o animal aprendendo aos poucos, né? Mediante modelagem. Para vocês associarem isso, que o treino de aproximação sucessiva é a modelagem, vocês pensem sempre, sei lá, como se fosse uma argila mesmo. Vocês estão modelando. O comportamento é mais ou menos isso. Vocês estão gradativamente modelando. Um artesão não vai dar 3 movimentos de faca e transformar um pedaço de madeira numa pessoa, num rosto. O cara vai fazer aquele processo gradativo, né? Então, é um processo que leva tempo, tá? O CRF é que ele tá em inglês, tá, Mayra? CRF, eu vou botar assim, ó. Vou botar em português, tá? Opa. Reforço contínuo. O reforço contínuo, tá? É o Continuous Reinforcement, é por isso que está em inglês, tá? É CRF, Continuous Reinforcement. Mas é reforço contínuo. O reforço contínuo, a palavra contínuo significa que o reforço, aquilo que reforça o comportamento, que vem depois dele, lembra, operante, ele acontece toda vez que você dá uma resposta. O animal dá uma pressão à barra, cai uma gota de água. Dá uma pressão à barra, cai uma gota de água. Se o animal pressionasse a barra e caísse, ele precisasse pressionar a barra mais de uma vez para cair uma gota de água, já não seria mais reforço contínuo. Tá? A gente vai falar disso depois, isso é mais complicado. Mas o padrão mais simples é esse. Eu dou uma pressão, acende. Quando eu pressiono o interruptor de luz, acende a luz. Né? Uma vez, uma pressão, acende uma vez. Se ele tiver com defeito, pode ser que precisa apertar várias vezes ele acenda, ele está com mau contato. Aí já a gente vai entrar numa outra forma de reforçamento depois, a gente vai falar isso mais tarde. Tá? Quando a liberação não é certa. Esse é o processo mais básico. É mais ou menos modelagem. A gente está vendo dos procedimentos mais simples que tem da aprendizagem, envolvendo reforço, até os mais complexos depois, né? Senão vocês não vão entender também. Então, reforço contínuo e modelagem. A modelagem é o processo de aprendizagem mediante aproximações sucessivas. Então, eu vou reforçando, eu vou tendo pequenas exigências de comportamento e vou reforçando essas pequenas e vou depois exigindo mais aos poucos, até atingir o desempenho final. Tá? Então, vai do simples para o complexo. Se a criança não sabe somar números grandes, eu vou começar de números curtos, é óbvio, né? De coisas pequenas, de pequenas quantidades, depois eu vou aumentando gradativamente a exigência. O animal não sabe, ele nem se aproximou da barra, eu vou primeiro reforçar a aproximação. Então, o que eu estou chamando de reforço é mais ou menos o que em cães se chama como recompensa. Eu vou dar uma recompensa quando o animal faz uma pirueta, tá? Modelagem vem antes do reforço contínuo? Não necessariamente, nesse caso são simultâneos, né? Eu estou modelando o rato mediante o reforço, né? Mediante o reforçamento. O reforço contínuo, o significado dele é apenas o seguinte: cada resposta do animal que eu exijo, ele recebe um reforçador para ela. Então, toda vez que eu pressiono o interruptor, acende a luz. Então, eu dou uma pressão, vem a luz. Uma pressão, vem a luz.
O animal dá uma pressão a barra, vem uma gota, uma pressão, uma gota. O contínuo é isso, ele é contínuo no espaço. O animal, digamos assim, se o animal pudesse falar, ele diria, não, eu sei que vai vir a água, né? Porque sempre vem quando eu faço a mesma coisa, tá? Isso é contínuo. Claro que nesse caso aqui da modelagem já estão envolvidos, né? Porque eu estou modelando o animal e mediante um reforçamento contínuo. Então, cada vez que ele dá a resposta que eu exijo, ele recebe um reforçador. Nesse caso, ele vai ser contínuo, tá? Mas poderia ser diferente. Poderia ser que eu, Taimon, quisesse o seguinte, não, eu quero que esse animal pressione 10 vezes em troca de uma gota de água. Tá? Aí ele teria que pressionar 10 vezes para eu dar uma gota de água. Depois a gente fala melhor disso. Isso daí já vai entrar em reforços intermitentes, reforços por razão, é outro esquema. Tá? Mas vamos ficar por enquanto no contínuo. Depois a gente fala das complexidades envolvendo isso daqui. Deem uma olhadinha então aí na modelagem. Vou parar de falar para vocês verem, vou deixar uns 3 minutinhos. E aí a gente retoma. Tá bom vocês verem que aí depois eu... O vídeo que está aqui. Depois eu mostro um outro para vocês verem isso daí. Esperando das 7h58 agora, a gente já retoma, caso não tenham visto tudo ainda. Deu certo, gente? Deu para ter uma noção? Acho que o vídeo é mais longo até do que o tempo que eu dei, ou dou mais aí. Rafael, deu certo? Deu? Tá. Então já deu para ter uma noção, né? Acho que não terminou todo o processo de modelagem do rato, depois vocês podem ver o resto. Tá? Guardem esses links aí. Caramba, para mim não apareceu aqui. Não apareceu? Para mim ficou tudo preto. Deixa eu ver aqui. Vou tentar abrir aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se o link está com algum erro. Eu vou sair e entrar de novo. Ah, tá, o processo está dando certo aqui sim, ó. Maurício, deixa eu ver aqui. Vou botar o link de novo aqui. É complicado a aula em AD, esses poréns aí, né? Botei de novo o link aí.
Então vamos lá. Bom, vocês viram ali o animal respondendo, né? Então de forma contínua. Depois vocês viram ali aliás, aqui no contínuo não. Modelagem. Okay. Estão falando do link do vídeo ou do slide? Não, o slide não dá pra ver mesmo, eu tô falando do link do vídeo, né? O link do vídeo é o mesmo que estaria no slide, tá, gente? Porque o slide tem PDF que eu mandei pra vocês, vocês não tem como abrir. Inclusive eu mesmo tô usando, por isso que eu não mostro aqui na hora, tá? Eu tô mandando os links por fora. Ana Clara falou que foi os slides. Maurício, acho que te confundiu. Foi o Maurício que falou? Tu te confundiu aí, cara. Tá, é o link que eu abri, tem que abrir o link, tá? Que eu mandei. Enfim. Tá, ali tá a modelagem, depois ele vê. Ali tá a modelagem. Na modelagem, então, vocês viram, o animal fazendo isso gradualmente, né? Agora, vou mostrar um outro vídeo para vocês, vou explicar para vocês terem contexto, tá? Que vai ser com seres humanos. Eles fazendo o mesmo processo de modelagem que eles fazem com ratos, só com seres humanos, tá? Muito parecido. Então, é assim. Eles pegam o seguinte, eles vão pegar uma criança, tá? E vão ensinar um desempenho motor para essa criança. O que eles vão fazer? Quando os cães são treinados para fazer piruetas, aquelas coisas todas em competição, o que eles fazem? Eles associam, eles fazem um processo de condicionamento simples, que a gente já havia falado, com o animal, onde é feito o seguinte, vocês já devem ter visto, né, que eles dão um petisco para o animal, né? Então, o animal vai lá, dá um latido, aí o sujeito vai lá e dá um petisco para ele. Como é que eu faço o cachorro latir? Late, querido, late. O cachorro não tem linguagem, né? Então, o que acontece? Não, o cachorro latiu, tá? Arbitrariamente, por qualquer outra razão, isso não importa, eu vou lá e dou o alimento. Opa, a partir desse ponto, os outros latidos dele talvez não tenham mais relação à primeira causa lá. Agora ele começa a latir em decorrência das consequências, né? Que vão acontecendo. O animal começa a latir, aí eu vou liberando o alimento. Eu posso dar o petisco para o animal continuamente. Ou seja, cada um latido que ele dá, ele recebe um petisco. Não é assim? Isso é o quê? Reforço contínuo. Eu estou liberando reforço contínuo para cada latida. Só que aí, daqui a pouco mais, eu quero que o animal faça coisas mais complexas. Então, ele late, e quando ele late, ele dá um movimento. Esse movimento que ele deu depois de latir, eu vou lá e reforço. Então, pode ser que ele lata e depois dá um movimento, entendeu? Ele vai fazer uma coisa mais intrincada. E eu vou reforçando essas coisas que ele vai fazendo. Pode ser um giro, pode ser um pulo, pode ser deitar, fingir de morto. Uma série de coisas. Tá? Beleza, o que acontece, gente? Com o tempo, vamos supor que o treinador de cães, ou o psicólogo comportamental, nesse comportamento, né? Ele vai querer treinar o animal, ou o rato, ou uma criança a ter um desempenho no futebol, qualquer coisa que ele pense, uma atividade escolar, qualquer tarefa, né? E ele pensa assim, pô, eu vou dar bala para essa criança, porque pensa, é mais ou menos assim, né? Eu poderia dar uma bala, um tic-tac, e toda vez que a criança faz uma atividade bem sucedida, ela come o tic-tac. O que vai acontecer? Ela vai chegar uma hora que ela vai comer tanto que ela vai ficar saciada de doce, não vai mais aturar o doce. Vai chegar uma hora que o poder do doce diminui. É que nem a água. Se o animal se comportar e ensinar coisas para ele usando água, quando ele está privado, vai funcionar. Vai funcionar por um certo tempo. Porque o efeito da água, ele vai diminuindo com o tempo. Conforme o animal vai saciando, vai chegar uma hora que o animal não tolera mais água e pronto. Ele para, digamos assim, de se comportar em decorrência da água. Mesma coisa, a criança vai dando doce, vai chegar uma hora que a criança fica saturada daquilo. Então, eu não vou conseguir manter o processo de ensino por muito tempo se o reforçador se escassear. Se a consequência que eu libero perdeu o seu efeito. Então, esse é um ponto importante, falando do reforçador. Eu chamo essas consequências que fortalecem o comportamento operante. Então, lembra? O comportamento operante porque ele gera consequências no ambiente. Né? Pressionar a barra, libera água. O cachorro dá uma latida, libera um petisco. Fingir de morto, libera um petisco. Veja, uma consequência, ele está gerando alterações ambientais. Essas consequências, eu chamo elas de reforçadoras. Por que eu chamo elas de reforçadoras? Porque elas reforçam o comportamento. Reforçam as chances do comportamento acontecer. O animal latiu, eu liberei alimento para ele, a chance dele latir aumenta no futuro, não aumenta? Sim. Se eu pressiono o interruptor de luz, vem a luz, a chance de pressionar aumenta. Então, é probabilístico, eu vou alterando essas probabilidades de acordo com as consequências. Por isso que eu chamo de reforçadoras, porque elas reforçam o comportamento. Tá? Professor, então é mais ou menos a mesma coisa que a recompensa. Sim, de certo modo é. A gente vai falar mais pra frente do problema do termo, tá? Então, aqui o termo é reforçador e não recompensador. Então, eu liberei um reforço, não uma recompensa. Depois a gente fala sobre isso. Fato é, liberei
comida para o cachorro para uma resposta que ele fez, fingir de morto, qualquer coisa que eu estou treinando ele. Vai chegar uma hora que o alimento, ele comeu muito e saciou. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar e fazer antes, né, de tudo isso, antes de avançar o meu treino com o animal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para ele o alimento e logo antes de dar para ele o alimento, eu vou fazer um ruído. Lembram do... Vocês já viram aqueles clicker de cães? O clicker, gente, eu acho que eu até vou comprar ele uma hora para poder fazer umas brincadeiras com isso daí. O clicker é um aparelhinho que ele dá um estalo. Ele pode ser elétrico, ele pode ter uma espécie de ruído tipo de celular, sabe? Ou ele pode ser um estalo mesmo, assim, né? Mecânico ali mesmo. Então o que acontece? Já vejo ali o do Marco ali. Já vou ler, Marco. Aí quando eu dou o clique, um cachorro fingiu de morto, que é o que eu quero que ele faça. Eu dou o clique no aparelho e libero a comida para ele, logo em seguida. O que eu estou fazendo? Lembra do processo de condicionamento respondente? Que eu faço uma associação de dois eventos? Eu estou ensinando para o animal que o clique, tá, antecede a liberação do alimento. Quando o animal começa a ouvir esse clique, ele já começa a ficar feliz, ele já começa a lembrar do alimento, mais ou menos isso, sabe? O que acontece? O clicker ficou associado com o alimento, condicionamento respondente. Então eu estou associando o clicker com o alimento. E faço isso algumas vezes. Vai chegar uma hora que eu libero a comida para o animal, quando ele faz um movimento, isso já é comportamento operante, tá? Porque eu estou fortalecendo qualquer coisa que ele faça. Então ele latiu, libera o alimento. Fingiu de morto, libera o alimento. E eu libero o alimento logo antes eu dou o clique, libero o alimento. Vai chegar uma hora que eu não preciso dar para o animal o alimento o tempo inteiro. Entendeu? Porque o próprio clicker ficou associado com o alimento. Vai chegar uma hora que o animal trabalha, digamos assim, ou ele faz o treino que eu quero, não mais em troca apenas do alimento, mas em troca do som do clicker. O som adquiriu um poder de reforçar. Lembra? O som era um estímulo neutro, e agora o som passa a ser um estímulo condicionado. Lembra? Então, o som era neutro, o clicker, associo ele com o alimento, que é um estímulo incondicionado, e ele vai se transformando num estímulo condicionado. Eu posso usar o próprio clicker como reforçador. Eu posso treinar o animal por muito mais tempo. Por quê? Porque agora eu não preciso dar mais uma pelota de alimento para cada movimento que ele faz. Eu posso dar o clicker para cada movimento que ele faz. Mas, professor, a gente viu lá no condicionamento respondente que se você não fortalecer essa conexão, o som da sineta, que produz a salivação, se eu repetir ele sem nunca receber alimento, ele vai diminuir, não é? Lembra? Ele vai ser extinto. Vai chegar uma hora que o som da sineta para de produzir salivação, o animal não se interessa mais por ele, vai voltar a ser neutro. Não vai acontecer isso com o som do clicker? Vai acontecer isso com o som do clicker. É por isso que, de vez em quando eu dou o clicker, eu vou dar alimento também. Então, a cada 5, 10 vezes que eu dou o clicker, eu vou lá e dou um pedacinho de alimento, para que essa relação não se perca. E eu possa treinar o animal por 10 vezes mais tempo usando isso. Entendeu? Eu maximizo o efeito de treino. Tá? Vejam, vocês têm dois processos de aprendizagem, condicionamento respondente e operante, sendo usados concomitantemente para expandir a aprendizagem. Diga, Maurício. Então, se parar de dar o alimentinho lá, aí acontece a extinção também, né? Ele vai parar de responder daí. Sim. É aí que acontece. Claro. Eu posso manter com o clicker, só que o clicker vai perder o seu efeito, porque ele não vai estar associado com o alimento sempre. Entendeu? Se eu tirar o clicker e o alimento como consequência por muito tempo, vai chegar uma hora que o animal vai parar de fazer o que ele faz. Ele vai ter uma desaprendizagem, a gente vai falar depois, a extinção, né? É o que tu falou. Era isso? Sumiu? Vamos ver o que... Sim. Sim, é o que vai acontecer. A gente vai falar melhor da extinção operante. A gente, aquela hora, lá no respondente, a gente falou de extinção respondente, né? Que é quando eu quebro a associação dos eventos, né, e começa a haver uma extinção, né, da resposta também. Então, se eu apresentar muitas vezes a sineta, né, sem o alimento, vai haver uma extinção também. Vamos ver o Marco Aurélio. No caso do castigo, por exemplo, quando a criança faz algo errado e os pais, como forma de repreensão, o colocam de castigo e tiram algo que a criança gosta, seja jogar videogame ou comer doce. Sim, Marco Aurélio, nós vamos entrar nisso. E sim, isso daqui também é um processo de reforçamento, de condicionamento operante, tá? A gente vai entrar nesses detalhes, Marco, quando a gente terminar essa parte aqui. Primeiro, eu estou falando da aprendizagem mais simples, que ela envolve liberação de consequências, que geralmente a gente chama de agradáveis, tá? Então,
receber água, alimento, doces, carinho, pontos, troca de pontos, fazer um jogo. A gente poderia falar de coisas assim. Depois que a gente fala dessa parte, aí a gente vai entrar nisso que tu falou, a gente vai entrar nas punições, nos castigos, como que eles funcionam, porque eles são processos de aprendizagem também, mas eles têm particularidades, que são um pouco diferentes das que a gente está vendo agora, por isso que eu estou separando. Primeiro eu vou falar desses, das particularidades, e quando a gente entrar no que é chamado de treino aversivo, que envolve sofrimento, relações que a gente considera negativas, ruins, aí tem algumas características que são muito peculiares ao processo de aprendizagem operante envolvendo punição. E aí a gente vai falar melhor disso. Mas sim, essas coisas envolvendo castigo, elas entram também dentro do processo de condicionamento operante. Tá? Por quê? Porque castigos são consequências. Né? A criança vai lá e não obedece à mãe. Aí o que a mãe faz? Tapa na criança, tira o videogame, etc. Isso tudo são consequências do que ela fez. A menos que a mãe chegue, tirei o videogame. Por que, mãe? Porque tu vai fazer merda daqui a pouco, então eu já vou te punir agora. Isso daí já seria mais ou menos, já não seria o procedimento de punição, né? Como a gente está falando aqui, já não seria operante. Mãe, mas eu não fiz nada. Isso aí já é para tu nem fazer. Já vou te punir agora. O processo é inverso, tá? Aí já não teria a funcionalidade que a gente quer aqui. Tá? Voltando ali na modelagem, a gente mostramos a modelagem do rato e a modelagem da criança, que eu vou mostrar para vocês agora. É o seguinte, essa criança aqui, ela vai, então, eu estava falando do tag teach, por isso que eu falei tudo aquilo. Né? Então lembra do clicker que eu fiz com o cachorro? O cachorro ele se comporta agora em troca do sonzinho. Essa criança é a mesma coisa. A treinadora chegou para a criança, ela vai ensinar a criança a dar um salto em altura. Eu vou mostrar agora o vídeo para vocês, salto em altura. O que ela faz? É que está em inglês o vídeo. Né? Ela chega, fulaninha, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o salto em altura, eu vou te ensinar a fazer ele corretamente. Ele envolve várias etapas, é um processo complexo dar um salto em altura. Se a gente fosse tentar ensinar uma criança de forma direta a dar um salto em altura, eu vou lá, mostro para a criança e pronto, vai lá e faz. Provavelmente ela levaria muito tempo para dar um salto eficiente. Tá? Mas, se eu usar os princípios da modelagem para ensinar uma criança a dar um salto em altura, eu posso ensinar isso num tempo muito curto. A mesma coisa. Desde que eu respeite a aprendizagem de forma mais gradativa, exigindo pequenas respostas a mais a cada momento. Se eu quiser ensinar um bloco inteiro de comportamento, vou te mostrar tudo, tu vai lá e imita. A criança vai imitar tudo errado, ela vai fazer o primeiro movimento certo e o resto vai ficar uma droga. Né? Então, e ela não vai conseguir ter um desempenho harmonioso. Se eu exigir primeiro um movimento da perna, então, o movimento é levantar a perna, assim, exatamente nesse ângulo. A criança vai lá e faz correto, eu dou o clicker para a criança. Por que eles usam o clicker? Professor, por que eles não dão um elogio para a criança em troca desses movimentos corretos? Por que não dá uma estrelinha? Porque seria demorado. Como a criança está fazendo o comportamento na hora, motor, uma atividade motora, e é um esporte, o esporte é muito rápido a atividade. Imagina que eu fosse esperar a criança fazer o movimento, chegar perto dela e dizer, muito bem, fulaninho, isso ia demorar. Lembra que o reforçador, quanto mais rápido, mais eficiente ele é? Se a pessoa tiver o feedback da ação instantaneamente, a ação correta vai se estabelecer. Então esse é um outro princípio da aprendizagem. Vocês querem ensinar algo bem para alguém, vocês têm que dar um feedback extremamente rápido. Entendeu? A pessoa cometeu um erro, feedback é rápido. A pessoa cometeu um acerto, feedback é rápido. Quanto mais demorado for o feedback, menor a eficiência da aprendizagem. Tá? No ensino, em geral, o feedback é lento. É lento. Então, por exemplo, claro que aqui nós temos limitações, são aulas online, eu sou um professor para uma turma grande. Se eu tivesse auxiliares, seria muito melhor. O que ia acontecer? Vocês fizeram uma prova, erraram, é instantâneo. Eu ia dar uma resposta na hora que vocês cometeram um erro. O que isso ia permitir? Vocês fazerem um ajuste muito rápido. A aprendizagem seria muito acelerada. Né? Mas eu levo 1-2 semanas para dar um feedback de uma prova. Né? Vocês fizeram um acerto? Feedback rápido. Tá? Sim, o clicker tem o mesmo efeito dos humanos por causa da linguagem, tá? Nesse caso é um pouco diferente. Mas eles chegam para a criança e explicam, o clicker representa o acerto, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo, para vocês verem aqui como é que é. Então vejam, ela vai ensinar pequenas etapas do salto em altura. Primeiro movimentar a perna, depois fazer a corrida certa, depois fazer o movimento em arco. E depois, essa treinadora, ela junta todos esses comportamentos separados que a criança aprendeu para fazer um comportamento só, que é saltar em altura. Aí vocês vão ver a velocidade com que ela aprende algo que é bem complexo. Aí. Tem uma olhadinha no vídeo, ele deve ter uns 3 minutinhos, eu acho. Então, quem tem para vocês verem ele ali.
dessa história do subir e descer é o braço do bebedouro. Toda vez que ela sobe, uma gota de água é dada ao rato. Antes de você começar a modelar o comportamento de pessoa, você deve ensinar ao rato a ouvir a... Só pode ser errado o vídeo. Deixa eu ver se ele não tá errado. Bem, acho que eu passei o vídeo errado para vocês. Tem que ir lá no correto. Passei o mesmo vídeo antes. Vamos lá. Ah, não, agora passei certo. Vamos pro começo dele, tá, gente? Ele já tá rodando. Vocês voltem ele pro começo, tá? Pra vocês verem ele inteiro. E botem áudio aí. Ele tem 3 minutos e pouquinho. Contabilizar a partir de agora. Ah, é a musiquinha. Aquela musiquinha é de um filme clássico de Olimpíadas. Carruagem de Fogo. Chariot of Fire. Não sei se alguém já assistiu Carruagem de Fogo. É um filme dos anos 70. Legal, acho que deu, né? Todos devem ter visto o tempo. Vocês viram ali o processo? Vocês viram que é impressionante, né, o que acontece, né? Eles deixam o vídeo e no fim a menina dá um salto, assim, claro, obviamente não é um profissional, mas um nível, né, que vocês têm de refino no processo. Às vezes atletas de alto nível, coisa e tal, vão observar todos esses detalhes em câmera, vão acelerar os frames e vão tentar fazer essas correções. Tem alguns livros sobre implementação dessas técnicas para uso esportivo também, inclusive, tá? Tirado da psicologia comportamental. Vamos lá. Acho que ficou mais claro. Falando do reforço, se bem que a nossa aula está quase acabando. Não sei se eu entro nisso daqui. Tá, vou começar aqui. Só um ponto importante que eu posso pelo menos falar agora, né? Lembra que a gente falou de recompensa, o cão é recompensado e coisa e tal, né? Então, na verdade, o que a gente chama, o conceito técnico usado na área é reforço, tá? É reforçador e não recompensa. E aí tem vários pontos, né? Por que não se usa o termo recompensa, né, dentro da área técnica? Embora algumas pessoas fazem esses processos, usem a palavra recompensa e coisa e tal. É porque dentro da área da psicologia, o termo recompensa,
é uma questão de linguagem quase que laboratorial, para ter uma linguagem mais objetiva desses processos e sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque não necessariamente... Deixa eu pensar aqui uma forma de explicar isso aqui melhor. Não necessariamente um evento posterior que fortalece o comportamento, que eu chamo de reforçador, ele não necessariamente é agradável. Tá? Então, por exemplo, um sujeito ele poderia, tecnicamente, executar uma ação com base numa consequência ambiental e, depois de ter feito isso, ele dizer, nossa, essa situação foi terrível. Entendeu? O reforçador, ele não necessariamente ele é uma situação que nós definiríamos sempre como agradável. Sim, é verdade. Ó, a maior parte das vezes que a gente fala sobre reforço, o indivíduo pode dizer, não, eu gostei do que aconteceu, a situação foi boa, a consequência foi legal e tal. Mas isso não seria necessariamente obrigatório. Tá? Tem situações, procedimentalmente, em que isso ficaria mais claro. Sei lá, vamos supor que eu estabeleça uma conexão entre dois eventos, né? Deixa eu pensar aqui. Vamos ver. Eu falei assim, ó. Você vai desempenhar uma tarefa. Um ser humano. Eu falei, ó, vamos fazer uma tarefa. Toda vez que você der uma pressão nesse botão aqui, você vai receber uma descarga elétrica. Vai receber uma descarga elétrica, tomar um choque, cara. Não vou fazer isso, né? Troca de choque, né? Mas eu digo assim, ó. Depois que você receber a descarga elétrica, amanhã, no outro dia, eu te dou $5. Então, cada vez que você pressionar um botão, você recebe uma descarga elétrica. Mas em troca de cada descarga elétrica, amanhã eu te dou $5, ou R$5. Sendo que o dólar tá a R$5, tá caríssimo, não sei. Uma graninha. Porra, uma descarga elétrica, né? O que vai acontecer? Funcionalmente, num espaço curto, vocês vão ver basicamente uma pessoa pressionando um botão em troca de descarga elétrica. A pessoa tá trabalhando para ser eletrocutada. Entendeu? É agradável? Não. É reforçador? É. Porque a pessoa se comporta. E a pessoa busca descarga, né? Não, eu tenho que tomar o choque, né? Porque amanhã eu vou trocar isso aqui por dinheiro. Pode ser que o dinheiro nunca venha, pode ser que eu tenha mentido. Ou seja, não é o dinheiro que está exercendo o controle do seu comportamento especificamente. Claro que nesse caso, o desempenho simbólico, o fato de eu ter dito isso foi importante. Mas procedimentalmente, objetivamente, é a descarga elétrica que mantém o comportamento da pessoa acontecendo. Então, eu vou dizer que a descarga elétrica é recompensadora para o comportamento? É complicado, porque recompensa dá a ideia de que é agradável tomar choque. Então, é um pouco complicado. Usar a palavra recompensa, ela às vezes confunde na linguagem de laboratório e na área comportamental. O reforço, gente, é uma consequência ambiental que reforça o comportamento operante. É uma consequência ambiental que reforça o comportamento operante. Então, é uma consequência reforçadora. O que é o reforçar? O reforçar é aumentar a probabilidade de que ele aconteça. Isso é reforçar. Ele precisa ser agradável, o sujeito precisa dizer que aquilo é bom? Não necessariamente. Há situações em que não. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, algumas crianças, lá, andar num ônibus, você atirar nem uma sardinha para os lados do ônibus, né? Às vezes a pessoa, se puder, ela não anda de ônibus, às vezes ela se afasta daquilo, né? Mas se você pegar uma criança, eu quando era criança, eu adorava andar de ônibus, né? Eu adorava ser sacudido para os lados dentro do ônibus. Então, para uma criança, andar de ônibus pode ser usado como um reforçador. Ó, filho, se você fizer a tarefa, a gente sai e vai dar uma volta de ônibus aí para você se atirar uma sardinha para os lados. Beleza? Se você falar para um adulto, ó, se você fizer isso aqui, depois a gente vai lá e vai dar uma volta de ônibus. Não, cara, pelo amor de Deus. Ou seja, o reforçador, ele não é um processo, neste caso, pelo menos, que é universal. O reforçador diz respeito à funcionalidade. Ele funciona, ele gera efeitos ambientais, mas ele não é para todo mundo. Então, o reforçador não é igual para todo mundo. Para uma criança, eu poderia usar isso como uma brincadeira, mas para um adulto pode ser algo insuportável. Entendeu? Então, não dá para generalizar e retomar daqui na próxima, acho que vai ficar mais claro, tá? Demorou um pouquinho que tinha os vídeos. Beleza, acho que vai ficar mais claro. Gente, alguma dúvida até aqui? Nossa, passou muito rápido. Até às 8h25, né? Tá certo, né? Sim, o intervalo iria até às 8h35. Né? Eu tenho que dar uma outra aula, eu dava uma finalizada nisso aqui, então não tem muita instituição. Gente, alguma dúvida por enquanto? Estamos indo bem devagar para eu tentar explicar bem devagar, assim eu consigo falar mais devagar, repito e tal. Eu geralmente taco isso aqui acelerado, né? Principalmente quando eu dava outra disciplina, né? Aqui eu consigo, espero que esteja ajudando a falar mais devagar, dar mais exemplo, dar mais material, retomar, revisar. As pessoas reclamam que eu sou muito rápido. Tá?
Beleza. A gente parte daqui então na próxima. Eu dei um print. Deem uma mãozinha aí pra cima, gente, aqui no ladinho, que eu vou dar um print nas mãozinhas. Vai ser a chamadinha de vocês. Deem as mãozinhas, porque quem botou a mão na TV, tá dormindo e deixou ligado aqui o Canvas pra eu ver que tá online, né? Provavelmente uns 5 deve estar nessas circunstâncias. Aê, o pessoal aprendeu. Engraçado que a Rafaela botou uma cabeça maior no bonequinho dela, olha. Uma hidrocefalia ali. Tem a pequenininha também, ó. Cadê? Uma cabecinha de alfinete botei ali, ó. Alguém botou uma dúvida, vamos ver. A Francesa botou uma cabecinha estendida. Né? No caso, a minha tem que ser menor, minha cabeça é meio pequena. No caso do vício em caça-níqueis, o Marco perguntou. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela joga. Mas quando ela perde, ela joga de novo para tentar recuperar. No que isso se aplica? Sim, Marco, a gente vai falar disso. A gente vai falar disso em algum momento. As máquinas caça-níqueis, elas entram nos processos de programação de reforço, de esquema de reforço que se chama. Quando a pessoa responde num jogo de azar, não estou falando tipo a loteria, porque a Loteria Federal ela nem entra nessa relação, já é uma outra questão. Porque a Loteria Federal você efetivamente nunca ganha. Se você ganhar, às vezes vai ser uma vez na vida, ou talvez isso nunca aconteça. Mas nos jogos de azar usuais, o sujeito ganha de vez em quando. Ele ganha uma vez e perde 100, 200, 300, depois ele ganha mais uma vez. Ele fica oscilando, ele tem pequenas vitórias e perde muito. É como se diz na linguagem popular, a casa sempre ganha. A casa de aposta não existiria se as pessoas ganhassem efetivamente dinheiro num geral, né? É um processo arbitrário. Então, no caça-níqueis, a dependência que se dá do jogo no caça-níqueis, claro, pode ter também relações sociais envolvidas, tem vários fatores, mas um dos fatores que contribui na manutenção do comportamento do sujeito no caça-níquel está na liberação inconstante do reforço e imprevisível para o sujeito. E o sujeito vai começando a ter um desempenho de jogar estável. Ele fica um desempenho estável que tem pouquíssima liberação de reforçador, tá? Mas sim, entra dentro dos princípios comportamentais do reforçamento, que a gente vai falar assim. Talvez ele já tenha chegado nisso no livro, acho que está um pouquinho mais adiante. O professor Isis perguntou, se o reforço for inadequado, pode haver uma aprendizagem problemática que se estende aos outros processos de aprendizagem ou deformidade? Sim, eu não diria processo de aprendizagem, há outras aprendizagens com o próprio comportamento operante, né? Sim, porque se o sujeito não aprende uma coisa que é essencial para aprender outras, vai ter consequências, certamente. Então, sei lá, vamos supor que uma criança não aprende algo em geografia. Ela vai ter dificuldade de entender algo em história. Porque se eu narrar lá uma batalha, que se dá num cenário, ela não vai entender, porque ela não entendeu algo em geografia, uma relação. Se ela não entender algo em física, ela não vai entender algo em química, porque as relações de conteúdo são as mesmas. Por exemplo, se uma criança já sabe tocar violão, ela vai aprender muito fácil a tocar guitarra, porque a estrutura do instrumento é a mesma, o posicionamento das cordas é muito parecido, tem algumas variações, mas elas são pequenas. A criança apenas vai ter que aprender essas pequenas variações, mas ela vai conseguir tirar som dali, né, com eficiência. Então, se eu agora, por outro lado, já pulo para a guitarra e não ensinei direito uma, ela vai ter dificuldade. Às vezes, uma metodologia de cair. Vamos supor que fosse arte marcial. Na arte marcial, eu pratiquei uns 2, 3 anos na época de Kung Fu e tal. A gente aprende, mas as primeiras coisas que você aprende é cair. Por quê? Porque tu vai cair e tem que cair sem quebrar os ossos. Então, os caras te ensinam, eu vou te ensinar a cair sem quebrar os ossos. Tu pode esfolar todo, tu pode arrebentar a tua cara, mas tu não pode ter uma quebra de um osso, porque numa briga, uma pessoa pode te cortar, pode fazer de tudo, mas se vai quebrar um osso teu, tu tá ferrado, assim, né? Assim, cortar superficialmente, óbvio que não é regiões. Então a gente aprende em arte marcial a minimizar danos, a tomar golpes onde eles não têm dano, a esquivar o corpo para levar os golpes nessas partes, e quando cair sem se quebrar. Então, se eu não ensino uma queda numa atividade, sei lá, uma vez eu me lembro que eu cheguei lá, minha mãe tinha uma loja, né? Eu cheguei lá, nessa época, fazer arte marcial. Eu cheguei lá na loja da minha mãe e escorreguei no chão, eles tinham encerado o chão, não sei se tinham passado um negócio lá. Quando eu escorreguei, eu já fiz a queda de arte marcial, porque eu já fazia tantas vezes, eu já estava automatizado. O pessoal olhou, se assustou, assim, o que eu fiz, né? Dei um giratório no chão, né? Mas era uma ação automatizada, porque eu exercia ela muitas e muitas e muitas vezes lá. Ficou automático. Só que e não me machuquei, né? Na queda. Aprende a cair de frente também, de costas, de vários ângulos, né? É um caso onde a aprendizagem se estende de um espaço para outro, né? Então você pode
aproveitar a aprendizagem de uma tarefa para outra tarefa que tem alguma conexão com ela. Aprender uma atividade motora num esporte provavelmente facilita para a pessoa aprender em outro. Então, por exemplo, será que, eu não sei, tá, gente, eu estou só especulando, mas será que aprender a melhorar a minha pontaria num chute a gol, no futebol de longe, de falta, será que isso não me ajuda se eu quiser aprender a fazer tiro ao alvo depois, com uma outra tarefa? Porque o meu desempenho já atencional ele não melhorou. Então, eu teria que ver se há uma relação de continuidade entre uma aprendizagem e outra. Então, neste caso, sim, se eu não aprender algo bem numa coisa, pode ser, para algumas aprendizagens pode dificultar, tá? Não para todos, obviamente, vai depender do que está em jogo. Tem que aprender a apanhar também, disse o Pedro Henrique. Acho que a tua vida foi difícil, Pedro. Acho que vou ter que conversar disso daí depois. Mas o apanhar tem uma questão, a gente vai ver isso depois. Reforço, de certa forma, vicioso, causa dependência? Depende. O reforço por si não precisa causar dependência. As relações que o reforço estabelece com o comportamento e o quão o sujeito precisa daquele reforço e o quanto que aquele reforço pode ter outras funções no comportamento que não aquelas facilmente observadas, isso tudo determina se os eventos ambientais eles geram dependência ou não. Tá? É que agora a gente está em cima, mas o Isis, me lembra na próxima, traz de novo essa tua pergunta, tá? Anota aí, do reforçamento ser vicioso e tal, que na próxima eu vou tentar trazer algumas questões de dependência química para vocês entenderem. Porque na dependência química, o sujeito tem dois tipos de dependência. Ele pode ter uma dependência química da substância. Então, nicotina. Eu preciso de nicotina no meu corpo, de cigarro. Isso é uma coisa. Isso é uma dependência biológica da substância. Assim como eu posso ter uma necessidade de glicose e outras coisas, né? Que também são necessidades, não apenas dependência, né? Mas no caso da droga é diferente, porque você aprende, e isso acontece, o corpo precisa da substância, mas você também aprende por outros processos, né? A droga, ela adquire uma funcionalidade na nossa vida. Então, eu posso, por exemplo, sei lá, eu vou cheirar cocaína para estudar. Opa, eu já não estou mais usando cocaína por prazer em princípio, só, pelo efeito imediato da cocaína. Eu estou usando a cocaína por outra coisa. A cocaína me facilita estudar. Bom, isso é uma relação muito funcional com o meu comportamento. Vai chegar uma hora que eu vou ficar comportamentalmente dependente da cocaína. Porque para melhorar o meu desempenho acadêmico, eu vou precisar cheirar. Essa dependência não é química, ela é comportamental. Entendeu? Eu posso começar a ter um prejuízo no meu estudo sem ela. Então eu começo a usar ela só para estudar. Mas, conforme eu vou usando muitas vezes cocaína, pode ser que eu comece também a aprender a desenvolver uma dependência química. Aí uma segunda questão. Entendeu? São duas questões que elas se conectam em algum ponto, mas elas podem andar mais ou menos separadas em muitos casos. Então, às vezes a pior dependência não é nem química, ela é comportamental mesmo. Porque se fosse só química, se a dependência das pessoas nas drogas fosse puramente química, ela seria relativamente facilmente tratável, porque você tem drogas que conseguem amenizar os efeitos da dependência, você tem formas, você poderia prender uma pessoa por 2 semanas até o corpo dela ficar limpo da substância e pronto, está resolvido. Por que a pessoa volta a usar? Existem outras relações de aprendizagem desenvolvendo o uso de drogas, que são elas sim que mantêm os problemas. A gente vai falar um pouquinho melhor, se a Isis me lembrar na próxima eu dou outros exemplos. Bem interessantes, inclusive eu vou no condicionamento respondente de drogas. Os reflexos aguçam positivamente, então. Não entendi o que a Denise falou. Os reflexos aguçam positivamente? Não entendi, Denise. Depois tu operacionaliza isso. Mediante prática constante. Ah, tá. O que eu falei da queda no Kung Fu, aquilo não é um reflexo. A minha queda não é um comportamento reflexo. Entendeu? Porque se eu jogar alguém de vocês no chão, eu chego em vocês empurro. Assim. Eu chegar da aula e empurro alguém, só para ver como é que tá o reflexo de vocês. Né? O que acontece? Vocês vão cair de cara no chão. Vocês não têm assim, quando vocês caem, vocês não têm uma ação. Nem todo mundo cai do mesmo jeito. Vocês não têm uma ação mecânica. É diferente do reflexo patelar, lembra? O reflexo é uma ação relativamente constante nos indivíduos da espécie e ele acontece de forma relativamente padronizada e instantânea mediante um estímulo antecedente. Eu aplico lá gotas de limão, vocês salivam. Né? Enfim, tem aqui vários reflexos que a gente citou de Babinski nas crianças. Enfim, a pupila, de acordo com a luz. Você não escolhe, você faz aquilo. Se eu empurrar todos vocês no chão, um de cada vez, cada um vai cair de um jeito, vai fazer um movimento. Não é um comportamento reflexo, o comportamento se defender na queda, necessariamente, tá? Ele é um comportamento operante muito rápido. Quando a gente cai, a gente aprende, geralmente, a botar os braços na frente dos obstáculos, para não dar de cara no chão.
O que eu aprendi no Kung Fu é a obstruir esse comportamento operante. É a autocontrolar ele, para que ele não aconteça. Por quê? Quando você bota as mãos para não dar de cara no chão, você pode quebrar os 2 antebraços. É muito melhor dar de cara no chão, desde que seja com o rosto e não com o crânio, do que quebrar os 2 braços. Vocês estão fodidos se vocês quebrar os 2 braços, não vão conseguir fazer um monte de coisa, e se for numa briga, vocês estão mortos. Se quebrar os antebraços. Então é melhor cair de rosto, de lado, e ter só uma lesão superficial do que quebrar ossos, tá? Então a gente aprende a cair de outro jeito, é assim. Posso até mostrar em sala para vocês um dia. A gente aprende a cair assim, a gente amortece com os antebraços encosta no corpo, isso faz com que o corpo amorteça o impacto. Rala os antebraços, rala o rosto se precisar, mas não tem quebra de nenhum osso. Sim, mediante a prática constante, esse comportamento operante ele vai sendo estabelecido no repertório, Denise. Mas ele não é um reflexo, tá? Ele é um comportamento operante muito rápido. Eu posso dizer que o meu tempo de reação na atividade fica muito veloz, ele diminui. Mas eu não posso dizer que a forma diferente como eu timecare em relação a outras pessoas que não treinaram isso é um reflexo, porque não é. É apenas uma reação rápida. Parece reflexo, mas não é. Entendeu? Não é pela velocidade. Um comportamento operante pode ser muito rápido. Uma pessoa chutando uma bola. Um comportamento operante extremamente veloz. Né? Mediante prática constante. Mas isso também não pode ser igual ao fato das mandingas, como você disse, que a pessoa faz tal coisa e acha que isso influenciou o desempenho. Pode, mano, pode. No caso da feitiçaria, de qualquer tipo, de qualquer prática religiosa desse tipo, de um pensamento interfere na realidade, ou uma coisa que eu fiz, neste caso tem mais de uma relação, tá? Porque não dá para resumir religião, que é um processo ultra complexo, e cada religião tem uma particularidade e tal, e herança cultural, apenas com esses processos. Mas sim, algumas coisas dessas crenças podem sim ser explicadas mediante esses processos, mas não todo. Na próxima eu posso tentar retomar isso aqui também, se tu me lembrar. Isis e Marco, tentem me lembrar, me coloquem de novo esses tópicos aí, notem eles, que na próxima eu dou uma comentada de outras coisas que podem estar envolvendo com religião e a dependência. Mas sim, em parte, pode envolver sim comportamento supersticioso. Às vezes a pessoa usa cocaína e acha que isso ajudou a estudar, mas na verdade foi apenas coincidência também. Também pode acontecer. Inclusive parte do que se chama de efeito placebo às vezes dentro disso, né? Gente, até passamos do tempo, com bastante dúvida. Acho que a próxima eu vou treinar antes até, para deixar uns 10, 15 minutinhos para rolar um diálogo aí. Beleza? Deu certo aí? Todo mundo tirou as dúvidas? Por enquanto, eu vou tentar tirar o resto na próxima. Tá? Beleza, gente. Gostei. Tá bom. Espero ter sido bom para vocês também. Obrigado, então. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou desfazer aqui. Depois eu posto a aula para quem quiser rever alguma coisa, tá? Obrigado, Rafael e José. Corajosos de todas as horas. Mais.